Por isso, vamos então proceder à leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, pois está escrito assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos. Ore conosco. Graças te rendemos, ó grande, eterno, bendito, bondoso, santo e verdadeiro Deus, por tua graça em nos conceder mais uma reunião, mais um culto, Senhor, onde mais um dia as nossas mentes, meu Deus, são confrontadas com tua palavra. Senhor, e sabemos que este é o melhor método de nos corrigir, de nos ensinar, de aprendermos diretamente da tua palavra. Bendito seja o teu nome, pois o Senhor proveu e temos hoje nas nossas mãos o Santo Livro, onde podemos, de fato, aprender como vivermos uma vida agradável aos teus olhos, Senhor. Pois o nosso desejo, alegrias e propósito da nossa vida aqui na terra, Senhor, é te agradar, é fazer o que é certo e agradável aos teus olhos, é trazer alegria, Senhor, ao teu coração. Abençoa-nos assim, meu Deus. Abençoa-nos, Senhor, por teu Espírito Santo, para que o Espírito nos guie na verdade, nos conduza a Cristo, nos faça compreender, Senhor, a enormidade da desgraça do pecado, meu Deus, e a bênção maravilhosa que é vivermos uma vida de santificação, uma vida de retidão, uma vida agradável ao Senhor. Abençoa-nos todos, Senhor, os que estão participando aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Sim. Pois sabemos que não existe barreira nem limites para o teu Espírito, pois Ele é Deus onipresente, está em todo lugar, operando, transformando, convencendo, purificando e nos dando conhecimento da verdade. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prosseguindo para o nosso estudo desta tarde, eu quero, como introdução, lembrar os irmãos que, dentre tantas coisas maravilhosas que a Bíblia diz, uma delas é que é possível que criaturas imperfeitas como nós possamos fazer algo que agrade a Deus. E agradar é se esforçar para se ajustar aos desejos de outro para alegrá-lo. Isso é agradar. Agradar é eu não procurar fazer a minha vontade, mas procurar fazer a vontade da pessoa a quem eu desejo agradar. E a palavra agradar traz tem essa conotação de trazer alegria. Então é verdade que existem coisas que o Filho de Deus ele faz, que existe um tipo de vida que nós podemos viver que traz alegria ao coração de Deus. Isso é uma verdade que está exposta na Bíblia e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque esse tema é muito importante, pois agradar a Deus é aquilo que todo crente quer fazer.
Não é esse o desejo seu, o meu desejo, o desejo de todo aquele que serve a Deus? Não é exatamente agradar ao Senhor? Todavia, é possível que eu pense que estou agradando a Deus, quando na verdade eu estou fazendo o contrário. E esse erro ocorre quando aquele que quer agradar não conhece a vontade daquele que quer ser agradado. Por exemplo, eu não posso agradar a minha esposa sem saber do que ela gosta e então estar disposto a fazer o que ela gosta para agradá-la. O mesmo se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Eu preciso saber o que agrada a Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus, preciso depois me ajustar à vontade de Deus, para então poder agradá-lo. Mas há algo importante que nós precisamos saber ainda. Que é possível obedecer a Deus sem agradar a Deus. Então, para que eu viva uma vida agradável a Deus, eu preciso olhar para duas coisas. Primeiro, saber qual é a vontade de Deus. E depois, desejar obedecer a Deus com a intenção de agradá-lo. Há inclusive um exemplo na Bíblia de um homem que obedeceu a Deus e não agradou a Deus. Foi o exemplo de Jonas. Jonas, depois da tempestade, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Porém, Jonas obedeceu a Deus, mas sem vontade de agradar a Deus. E não é desse modo que nós temos que fazer. Nós temos que aprender como a Bíblia nos ensina. Jonas é um exemplo de como a gente não deve fazer isso. Agora nós precisamos pegar os exemplos aqui de Tessalônica, do apóstolo Paulo, da própria doutrina que o Senhor Jesus ensinou à igreja, para entendermos que é preciso primeiro conhecer a vontade de Deus. E depois atender à vontade de Deus, mas com a intenção, com o desejo, com a vontade de agradar ao Senhor. Há pessoas que obedecem a Deus, mas com medo de ir para o inferno. Há outros que obedecem a Deus que têm medo de Deus. Ou obedecem a Deus que têm medo de não obedecer e a mão de Deus pesar sobre ele. Todavia, nada disso agrada a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus com a intenção de agradá-lo. E é assim que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Por isso, leia comigo o verso 1 novamente, quando Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Essa carta foi escrita aos cristãos da cidade de Tessalônica. E esta cidade, ela ficava na Grécia. E a sociedade grega naquela época era tremendamente promíscua. A palavra promiscuidade tem uma origem, significa que não havia ali, por exemplo, um parceiro, um homem e uma mulher casados. Ali, muitas vezes um homem tinha várias mulheres e uma mulher tinha vários homens. Assim era a sociedade de Tessalônica. Não havia regras, era como se a moralidade havia sido banida da terra. Essa cidade, essa região da Grécia, a própria Grécia em si, era muito promíscua. Inclusive, se você estudar um pouquinho a história dos grandes historiadores e filósofos gregos, todos eles tinham amantes. Na história deles está lá que todos eles tinham amante, até o nome das amantes que cada um tinha. Então a Grécia era assim, a sociedade era assim. A moralidade, a frouxidão moral era muito grande. Né? Mas não era porque a sociedade era um ambiente desfavorável que os crentes de Tessalônica estavam desobrigados a viver uma vida agradável a Deus.
Não é porque estavam cercados de ímpios e que a sociedade não tinha regras que eles não deveriam viver sobre as regras. Não é? Isso nos ensina uma verdade importantíssima, né? Que eu sempre tenho o objetivo de dar uma ênfase nisso. Apesar do mundo iníquo à nossa volta, isso não nos desobriga de viver uma vida agradável a Deus. O texto bíblico diz que, de fato, Paulo diz que eles aprenderam e estavam vivendo de maneira agradável a Deus. Né? Paulo diz isso no final do verso 4. Aí, ele diz, e efetivamente estás fazendo. Mas Paulo diz também que é dever deles continuar progredindo nisto cada vez mais. Eu não sei se você consegue perceber isso e conectar o que Paulo está dizendo aos nossos estudos anteriores. Nos nossos estudos anteriores, nós estamos tratando continuamente, estamos tratando nesse estudo também, daquela solene passagem de 2 Pedro 3,18, quando o apóstolo Pedro escreve que é preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vida cristã verdadeira consiste numa progressão espiritual, num crescimento espiritual. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. Eles viviam já a vida agradável a Deus. Eles viviam de acordo com a vontade de Deus, e eles tinham a intenção de agradar a Deus. Então eles já estavam vivendo esse modo correto de agradar a Deus. Eles estavam agradando a Deus, trazendo alegria ao coração de Deus do modo como estavam vivendo. Só que Paulo diz assim, continuem progredindo nisso cada vez mais. Ou seja, é preciso continuamente crescer. É preciso progredir continuamente, assim como é preciso crescer em fé, é preciso crescer em humildade, é preciso crescer em amor fraternal, como nós falamos no último final de semana, mas também é preciso crescer nesta vida agradável a Deus. Não é só que para que eu progrida nela, para que eu cresça nela cada vez mais, primeiro eu preciso saber, eu estou vivendo esta vida que agrada a Deus? Eu estou vivendo de um modo que Deus está se alegrando de mim? E um ponto que é importante destacar é o seguinte: jamais devemos nos sentir orgulhosos por fazer algum progresso espiritual. Não é porque você muitas vezes venceu um determinado pecado que você deve se sentir orgulhoso. Não é porque você leu a Bíblia toda, não é porque você tem uma certa comunhão com Deus que você deve se sentir satisfeito ou orgulhoso por isso, como acontece com muita gente. O orgulho, ele não é evidência de crescimento espiritual. A evidência de crescimento espiritual é que o crente cresce não em orgulho, mas em humildade. Né? Quanto mais maduro o crente for, quanto mais ele viver essa vida agradável a Deus, mais humilde este homem, esta mulher, este jovem, ou uma criança, ou um ancião, ele vai ser diante de Deus, diante dos homens, diante de qualquer pessoa. O crescimento em humildade prova que você está de fato progredindo. Quando você, se porventura, sentir no seu coração orgulho, ou se sentir que você já é um crente muito maduro, algo está errado. Não é? Porque não é essa a marca do crescimento espiritual. Paulo diz a eles que eles já estavam vivendo esta vida espiritual, esta vida agradável a Deus, e que eles deveriam progredir nisso cada vez mais. E que Paulo diz também que a vida que agrada a Deus consiste em lembrar continuamente do ensino de Cristo. Não é? Como é que se vive essa vida agradável a Deus? Observe o verso 2, por favor. Porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, viver uma vida agradável a Deus
consiste também em lembrar do ensinamento do Senhor Jesus. O esquecimento é mostrado na Bíblia sempre como um mal terrível. O esquecimento é um mal. Por isso nós devemos sempre estar exercitando a nossa mente. Porque se nós não exercitarmos a nossa mente ela tende ao esquecimento. E há coisas importantes, verdades centrais da Bíblia, que nós jamais devemos nos esquecer. Não é uma verdade como essa, de que nós devemos viver uma vida agradável a Deus. É algo que nós devemos aprender, viver e morrer, agarrados a essa verdade, sempre relembrando isso. Mas Paulo está dizendo aqui no verso 2, que os crentes de Tessalônica estavam vivendo essa vida agradável a Deus porque eles estavam inteirados das instruções que os apóstolos deram à igreja, mas essa instrução não partiu dos apóstolos. Ela era instruções dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus transmitiu aos apóstolos como deveriam viver de modo agradável a Deus, e era o dever dos apóstolos transmitir essas instruções, e hoje é dever da igreja transmitir as instruções do Senhor Jesus, para que todos possam viver essa vida agradável a Deus. Porque nós podemos afirmar com segurança que só há dois tipos de vida. Ou vivemos uma vida agradável a Deus, e que Deus está se alegrando em nós, ou nós vivemos uma vida que está desagradando a Deus. Só existem esses dois tipos de vida. Ninguém é neutro, ninguém é imparcial. Só existem estes dois tipos de vida. Uma vida que agrada a Deus e uma vida que não agrada a Deus. A vida que agrada a Deus consiste em conhecer e obedecer os mandamentos de Deus que nos foram dados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso que Paulo está relembrando a igreja no verso 2. Por que Paulo está relembrando a igreja? Porque o esquecimento é um mal. Por isso que muitas vezes Paulo costumava relembrar a igreja as mesmas coisas. A Escritura usa muito essa frase. Não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. Por que é necessário a palavra de Deus muitas vezes repetir as mesmas verdades? Porque nós nos esquecemos. O esquecimento é o mal. E nós devemos lutar contra o esquecimento. Mas em terceiro lugar aí, é preciso conhecer a vontade de Deus. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Se desejamos agradar a Deus e viver uma vida agradável a Ele, precisamos saber qual é a vontade dEle. Tem gente que anda por aí, vai de salão em salão procurando saber qual a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Achando que a vontade de Deus é alguma coisa pessoal, algo que o Senhor quer que Ele faça. Tem gente que pensa que a vontade de Deus é essa. Porém, nós vemos na Escritura, no verso 3, qual é a vontade de Deus. Paulo diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Veja que Paulo coloca no singular. Paulo está falando, essa é a vontade de Deus. É da santificação que a vida espiritual, então, ela se abre como uma flor. A santificação é uma questão principal da questão da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus. O que é santificação? Qual é a definição da palavra? Santificação é uma vida inteira de consagração a Deus e de santidade prática em todas as áreas da nossa vida. Isso é santificação. A vontade de Deus é que todos os crentes santifiquem suas vidas. A vontade de Deus é esta, é a vossa santificação. Eu vou até repetir a definição de santificação. Santificação é uma vida inteira, é por longo tempo. É desde o dia da conversão até o dia da morte.
Santificação é a vida inteira de consagração a Deus. A minha vida toda é consagrada a Deus. Né? Toda a minha vida gira em torno do Senhor, nosso Deus. E essa santificação, ela é vista na vida de santidade prática do crente. Em todas as áreas da vida, o crente é santo. Ele vive em santidade. E um aspecto importante sobre a santificação é que, assim como a fé, assim como a fraternidade, assim como a humildade, a santificação ela é progressiva. É preciso progredir nela cada vez mais. O crente ele não é santo da mesma forma no dia em que ele se converteu e 20 anos depois. Se ele continua do mesmo modo, é porque ou ele não se converteu ou ele está estagnado. Porque a santidade ela tem um caráter progressivo. Não é? É preciso crescer em santificação. É preciso desejar crescer em santificação. E a gente faz isso na prática quando nós identificamos o pecado que estamos cometendo e desejamos abandonar aquele pecado. Senhor, eu estou falhando nisso e eu quero consertar minha vida. E eu peço ao Senhor que me ajude, porque eu começo a identificar certas coisas na minha vida que eu não considerava que eram erradas, mas que conforme a gente vai avançando na fé, o nosso entendimento vai sendo iluminado, ampliado, o nosso conhecimento da Escritura vai crescendo também. Assim nós identificamos aspectos da nossa vida que precisam de mudança. É assim que o crente vai crescendo progressivamente. Porém, eu não quero que você cometa esse erro. Hoje as pessoas geralmente ensinam que a santificação acontece de modo normal, acontece de modo automático, acontece de modo passivo. A palavra que eu tenho usado muito. Porém, a santificação não acontece sem esforço pessoal. Você precisa viver em santificação, e a santificação ela só é obtida, ela só é alcançada, você só consegue obedecer à vontade de Deus, colocando o teu coração nisso e desejando crescer nisso cada vez mais. E Paulo dá uma definição aqui de santificação, ele dá um foco. Aqui o propósito de Paulo ao falar de santificação é de falar sobre um aspecto da santificação que ele conclui aí no final do verso 3. Que a vida agradável a Deus é uma vida de abstinência da prostituição. A santificação que vos pois é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição é porneia. Em grego aqui a palavra porneia. E porneia abrange todos os tipos de imoralidade sexual. A fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas. A porneia abrange o adultério, que é a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Ela abrange o homossexualismo, abrange até mesmo a pornografia, o desejo por estas coisas. Tudo isso está abordado aqui. É a vontade de Deus que o crente, que o Filho de Deus, é a vontade do Senhor nosso Deus, que todo aquele que quer agradar a Deus se abstenha de todo tipo de imoralidade sexual. Em quarto lugar, é preciso, se desejamos agradar a Deus, precisamos aprender a viver uma vida de autocontrole. Se vocês se lembram do ensino do último final de semana, o apóstolo Pedro disse que uma das bênçãos que Deus nos doa para a nossa vida eterna e a nossa piedade, uma delas é o autocontrole, é o domínio próprio. E aqui o apóstolo Paulo está tratando deste tema também, no verso 4. Leia, por favor. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em
santificação e honra. Ou seja, aqui nós podemos colocar no nosso quarto ponto deste estudo que a vida agradável a Deus é uma vida de autocontrole. Ele diz que cada um de vós, ou seja, é um dever pessoal. Não adianta você fazer parte de uma comunidade cristã onde as pessoas exercem esse autocontrole e você achar que só que você faz parte ali está tudo certo. Não, é um dever pessoal. Por isso Paulo diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. A palavra possuir aí significa controlar. Então, cada um de nós precisa aprender a controlar o corpo. Você precisa, se você quer morar no céu, se você quer a vida eterna, se você quer agradar a Deus, você precisa santificar o seu corpo, preservar o seu corpo, controlar o seu corpo, para que o seu corpo seja um corpo santificado e honrado. Quando você se submete, quando alguém se submete à prática da imoralidade sexual, ele está desonrando o seu próprio corpo. Está desonrando o seu corpo. O corpo que você recebeu de Deus e que você o possui agora, você precisa aprender a controlá-lo para que o seu corpo seja um corpo santo e honrado. Então, viver de maneira agradável a Deus é viver fazendo a vontade de Deus, que é a nossa santificação, aliada a um desejo profundo de agradar a Deus. E como é que eu faço isso? Controlando o meu corpo. Controlando o meu corpo, não entregando o meu corpo aos desejos da lascívia. Não é? É o que ele diz no verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O modo agradável de vida, agradável a Deus, é viver resistindo às paixões da carne também. Não é apenas não se entregar ao pecado da carne. É preciso não pensar sobre ele. É preciso refrear esses desejos em você. Você é que tem o dever de fazer isso. Não, o que é esse desejo de lascívia que Paulo menciona no verso 5? É aquele desejo de satisfazer as vontades pecaminosas da carne. Nossa carne é a nossa inimiga. Não é? A sua carne, ela é inimiga da sua alma. Há uma guerra em nós, da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Então, é preciso, além de não entregar o corpo à prostituição, à imoralidade sexual, é preciso também aprender a controlar, a resistir às paixões da carne. Não é porque viver desejando o que é pecado é viver de modo a não agradar a Deus. Quem deseja, quem alimenta esses pensamentos lascivos, esses pensamentos imorais, quem fica alimentando e pensando e procurando oportunidade para escapar e cometer o pecado, esse tipo de pessoa não está agradando a Deus. Não está trazendo alegria ao coração de Deus. Pelo contrário, está entristecendo a Deus e se é crente, está entristecendo também o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz claramente que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8. Então quem não comete o pecado, mas deseja o pecado, ele também está vivendo de modo desagradável a Deus. Não é apenas satisfazer a vontade, mas apenas o desejo. É preciso aprender a resistir a essas paixões da carne. E isso o crente faz porque ele recebe o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem domínio sobre isso. Por isso que Paulo diz assim, não com desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem são os gentios que Paulo menciona aqui? Os ímpios, os perdidos, as pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Como é que eles vivem?
Eles vivem alimentando os desejos da carne, pensando, desejando e praticando o que é mal. Eles vivem para agradar a carne deles. E por isso que você vê que é normal para eles desejar o que é proibido. É normal para eles o sexo antes do casamento. É normal para o ímpio fazer piada sobre virgindade. No mundo é um termo depreciativo. Se alguém disser, olha, eu nunca fiz sexo na minha vida, eu sou solteiro, nunca fiz sexo, essa pessoa vira piada lá no mundo. Mas por quê? Porque para um mundano não faz sentido. Ele vive para estas coisas mesmo. Não é? A infidelidade conjugal também é vista como normal na nossa sociedade hoje. Desde 1900, desde o final do século passado, a infidelidade conjugal deixou de ser crime. Hoje a sociedade aceita e aplaude a infidelidade conjugal. Então, o contexto que esses crentes viveram em Tessalônica, a quem essas palavras foram destinadas originalmente, é muito parecido com o nosso. Não é por acaso o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos é diferente das pessoas de Tessalônica? Não, é normal. Assim como era normal para eles desejar o proibido, a infidelidade conjugal, as práticas de imoralidade sexual, assim é comum hoje na nossa sociedade também. Não é? E é desse modo que vivem os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus. Todavia, viver uma vida agradável a Deus, seja você solteiro ou casado, é aprender a controlar os desejos da sua própria carne. Você precisa aprender a botar freio, pisar no freio, se desviar do mal. Aprender a fazer o que Jó fazia. A Bíblia disse que Jó era sincero, reto, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Nós precisamos fazer isso na prática. Seja você casado ou solteiro, você precisa se desviar do mal. Você precisa controlar os desejos lascivos da sua carne. E você não pode deixar com que isso transborde na sua vida. Ao contrário, você deve crescer em santidade cada vez mais. Você precisa crescer em santidade cada vez mais. E Paulo continua agora falando a respeito de um problema que existia na igreja na época, não é, como uma infiltração da própria sociedade, e que hoje também é uma coisa muito natural. Paulo diz assim, verso 6, ele diz, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ou seja, aqui no 6º ponto do nosso estudo, né, Paulo está dizendo que viver para agradar a Deus consiste em nunca prejudicar um irmão ou irmã. Só que nós devemos nos lembrar do contexto. Qual é o contexto? O que é prejudicar aqui, ofender, ou defraudar o irmão ou irmã? Do que Paulo está falando? É preciso que o crente abstenha-se de todo tipo de desejo pecaminoso e prática sexual ilícita, sobretudo, principalmente, naquilo que concerne aos seus irmãos em Cristo. Paulo está dizendo, nessa matéria, na matéria da prostituição, da lascívia, não deixe com que isso transborde na sua vida. Você não pode prejudicar um irmão ou irmã em Cristo. Lembrando que os povos de Tessalônica, os crentes, viviam no meio de uma sociedade assim. E uma sociedade promíscua. E o ensino dado por Paulo aqui tem o objetivo de instruir os irmãos para que eles não caíssem nesse pecado. E esse pecado, ele é mais grave e mais comum do que você imagina. Hoje é muito comum, devido à sensualidade que penetrou dentro do círculo evangélico, um homem cobiçar uma outra mulher, ou uma mulher cobiçar um outro homem. Hoje as pessoas se vestem de modo sensual,
E essa sensualidade leva outros ao pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, um servo de Deus, uma pessoa que vive a sua vida para Deus, não tem intenção de vestir uma roupa para atrair olhares. Muito pelo contrário. Uma serva de Deus ou um servo de Deus se veste com modéstia, honestidade e santidade. Ele jamais tem o objetivo de vestir uma roupa para atrair olhares de outros para o corpo dele ou para o corpo dela. Porque se ela fizer isso, ela vai ofender e defraudar os irmãos. E qual será a consequência? Veja só. Paulo coloca aí no final do verso 6, ele diz: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Veja, essa é a razão de Paulo tratar este assunto com a igreja. Escuta, presta atenção nisso. Paulo diz aqui que eles já haviam sido avisados claramente desse respeito. Paulo já tinha falado sobre isso com a igreja. Olha, não defraudem os seus irmãos. Não tenha desejos lascivos para com seus irmãos. Paulo já havia avisado eles claramente. Ele diz, já avisamos e testificamos claramente sobre isso. Mas por que Paulo torna a avisá-los? Por causa do esquecimento. É preciso continuamente relembrar certas coisas, porque a Bíblia diz que o Senhor vai punir todos os que praticam isso. Você entende o que Paulo escreveu aí? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Não é tanto daquele que vive, do gentil, do ímpio, que vive em imoralidade sexual, mas Deus também é o vingador do crente que vive em imoralidade sexual. O apóstolo Paulo está trazendo isso. Não é? Que ninguém pense que vai poder desejar ilicitamente alguém e vai escapar das consequências. Deus é o vingador. Isso era algo que os apóstolos avisavam claramente a igreja. Se você está nesta prática, você precisa abandoná-la urgentemente. Porque se você se apresentar diante de Deus, no dia que você precisar e irá se apresentar diante de Deus, Deus vai ser o vingador de todas estas coisas. Por isso Paulo dá uma ênfase especial neste assunto, naqueles dias, e isso merece uma ênfase também em nossos dias. Porque eu posso dizer aos irmãos que eu nunca ouvi um pastor falar sobre isso. Eu sou crente há tanto tempo. Eu nunca ouvi alguém falar sobre essa questão. Não é? De que um crente não pode desejar outro crente. Que o crente ele tem que tratar seus irmãos com amor fraternal. Meu irmão e minha irmã. Uma serva de Deus que congrega comigo, ela é minha irmã em Cristo. Ela não é alguém para ser um objeto do meu desejo. É uma irmã em Cristo. É o amor fraterno. Assim como dois irmãos se amam, assim deve ser o relacionamento de todo crente com os outros crentes, sejam eles irmãos ou irmãs. Se alguém ousar desobedecer a palavra de Deus, Deus será o vingador deste pecado. Não é só que hoje prevalece uma tese de que a prática do pecado não vai trazer consequência nenhuma ao crente. Mas eu peço a você só um pouco de sinceridade e de atenção, porque então Paulo alertaria a igreja de Tessalônica de um perigo que ela não corre? Por que Paulo falaria num tom assim com a igreja a respeito de um perigo que o crente não corre? Como hoje predomina que o crente não corre perigo mesmo estando em pecado. Meus irmãos, para viver de modo agradável a Deus, nós precisamos nos lembrar continuamente que Deus é santo.
que Deus é justo e que a sua ira é contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Romanos 1,18. Deus, ele se ira e ele será o vingador de todo pecado, não importa de quem seja. Então, é importante entender isso. Não é porque Deus não nos chamou para viver no pecado. Não é viver de modo agradável a Deus, é em si mesmo abandonar o pecado. É isso que Paulo diz no verso 7. Ele diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, né, para a prostituição, para os desejos lascivos. Deus não chamou ninguém. Deus não chamou ninguém e não salvou ninguém para que essa pessoa continue no pecado. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Veja, não alimente ilusões pensando que você foi salvo do pecado para continuar no pecado. Não é? A Bíblia diz claramente, se for possível, inclusive a projeção do texto, eu gostaria que o texto fosse projetado, que está em Efésios, capítulo 1, verso 4. Onde o mesmo apóstolo que escreve aos Tessalonicenses, escreve também aos Efésios, e ele fala sobre a eleição, né? Qual a razão da eleição, por que Deus escolheu os crentes antes da fundação do mundo. Efésios 1,4, por favor. Se está projetado, eu vou prosseguir aqui com a leitura. Está escrito assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então veja, a Bíblia diz que a razão da eleição de quem quer que seja foi em Cristo. Ou seja, não há salvação fora de Cristo. Os salvos são salvos em Cristo, por crerem na pessoa e na obra de Cristo. E os salvos foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E como é que eu sei que eu sou um eleito? Como é que eu sei que Deus me escolheu? Como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo e no dia do julgamento eu não serei lançado no lago que arde com fogo e enxofre? Qual a razão? Como é que você tem provas de que você é um eleito? Você é um santo? Você vive em santificação? Você vive de acordo com a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Você se abstém de todo tipo de moralidade, mesmo de desejos e pensamentos, você se abstém de tudo isso? Então você é um santo. Santo é uma pessoa separada para Deus. Você tem esse sentimento? Você deseja viver a sua vida assim? Uma vida de separação para Deus? Isso é um eleito. Só que hoje as pessoas pensam que eleição é outra coisa. É mais ou menos, as pessoas pensam que eleição é lavar você para você continuar se sujando. Essa é a ideia que as pessoas têm. Mas não é assim que a Bíblia diz. Nós não fomos, né, ou aqueles dentre nós que foram lavados pelo sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo, não foram salvos, não foram eleitos e salvos para viver de outro modo, senão crescendo e progredindo cada vez mais em santificação. Crescer em santificação. Nós não fomos salvos para continuar nos sujando. Se você foi eleito, você é santo. Você precisa se separar deste mundo. Você precisa abandonar tudo que é do mundo e viver uma vida de separação para Deus. Essa é a prova da eleição de uma alma. Você entendeu isso? Efésios 1,4. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não outra coisa. Santos. No nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de nos vestir, no nosso modo de adorar a Deus, de nos relacionar com o mundo. Tudo isso diz respeito à salvação e são provas
bíblicas de que alguém foi de fato eleito e é salvo. Não é? Por isso o apóstolo Paulo diz claramente: nós não fomos chamados para viver na impureza. Impureza aqui é a prostituição, o pecado, ou os desejos pecaminosos. Ninguém que foi salvo pode viver assim e agradar a Deus. Como é que se vive para agradar a Deus? Sabendo que Deus nos chamou, e isso é verdade. Deus nos chama para quê? Para viver em santificação e progredir nessa santificação cada vez mais. Mas e quem despreza a santificação do próprio corpo? O que acontece com ele? No último verso, o apóstolo Paulo, sob a inspiração divina, nos diz o que acontece com quem despreza isso. Ele diz: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Preste atenção. Quem se recusa a viver de acordo com este mandamento dado por Deus por intermédio de Cristo aos apóstolos e transmitido à igreja, quem se recusa diz: não, mas eu não quero viver assim. Eu quero viver para Deus, mas eu quero viver do meu jeito. Quem rejeita estas coisas não está desobedecendo o ensinamento humano. Se você rejeitar o que está sendo ensinado para você hoje, você não está rejeitando o João Ninguém aqui. Você está desobedecendo o santo mandamento de Deus, ensinado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. É isso que a pessoa que rejeita viver de acordo com a vontade de Deus está fazendo. Está rejeitando o ensino de Cristo, está desobedecendo o santo mandamento de Deus. E lá em 2 Pedro diz que era melhor não conhecer o caminho da verdade do que se desviar do santo mandamento que te foi dado. Era melhor não saber essas coisas do que saber que é assim a vontade de Deus para a nossa vida e querermos viver de outro jeito. Quem rejeita essas coisas não rejeita os homens. A consequência de rejeitar estas coisas é que quem as rejeita está rejeitando deliberadamente o Deus que está te chamando. O Deus a quem você deve desejar obedecer e agradar. Você está desprezando a Deus. Não é? Ou como um escritor que eu li a esse respeito, ele diz: quem pratica a impureza expulsa Deus da sua vida. Ele está expulsando Deus da vida dele. Seja quem for. Paulo está escrevendo isso para a igreja. Paulo está escrevendo isso para pessoas que viviam de maneira agradável a Deus. Você tem alguma dúvida de que essas pessoas eram salvas? Eu não tenho nenhuma. Você acha que existem pessoas que podem viver de modo agradável a Deus sem ser salvas? Mas então, se elas eram salvas, Paulo diz aqui: se vocês rejeitarem isso, sejam vocês aí crentes de Tessalônica. Vocês estão expulsando Deus da vida de vocês. Vocês estão desejando o pecado da imoralidade, rejeitando Deus. Não é? Quem deseja ou pratica o sexo ilícito, a pornografia, se rebela contra o mandamento de Deus. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Amém? Amém. E quem se recusa a viver em santidade, peca também contra o Espírito Santo. Deus nos chamou para viver uma vida santa e para que seja possível que um pecador seja transformado e passe a viver uma vida santa. O que é necessário? É necessário não menos que o Espírito de Deus habitar naquele homem, naquela mulher, naquele jovem. É a presença do Espírito Santo no coração de alguém que faz com que um pecador seja regenerado, transformado. Só é possível ser salvo se o pecador recebe o Espírito Santo. E Paulo diz: quem rejeita estas coisas, rejeita Deus, porque é Deus quem dá o Espírito Santo. E por essa razão, todos aqueles que dentre nós são convertidos de verdade,
ele sabe que dentro dele habita o Espírito Santo. Por isso que o corpo é comparado metaforicamente com um vaso. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que nós somos como um vaso de barro cheio de um tesouro precioso. Qual é esse tesouro que habita os vasos de barro? É o Espírito Santo. É o Espírito habitando no corpo do crente. Ele habita no nosso corpo. Ele habita em nós. Todo crente sabe que o Espírito Santo está nele. E sabe por que ele sabe? Porque ele consegue vencer pecados hoje que ele não conseguia vencer lá atrás. Ele viveu a vida toda em pecado. A vida toda fazendo o que é errado. De repente ele muda e ele consegue não mais praticar aqueles pecados. Qual é a razão disso? Foi porque você é um eleito. Deus te chamou e Deus te deu o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não é? Todavia, se esta pessoa chamada por Deus, que recebeu o Espírito Santo, for envolvido pela impureza espiritual e for vencido, seja alimentando pensamentos lascivos, seja entregando o corpo à impureza sexual, o que essa pessoa está fazendo? Está pecando contra Deus, está pecando contra o Espírito Santo que habita nela, e está pecando contra o próprio corpo. Por favor, vá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. E veja como nenhum outro pecado afeta o corpo como a imoralidade sexual. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. Uma epístola escrita pelo mesmo apóstolo que escreveu a primeira Tessalonicenses. Veja o que Paulo diz aí, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 19. Ele começa dizendo assim: fujam da impureza. Fujam. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Todos os outros pecados são fora do corpo. Ok? Mas aquele que pratica a imoralidade, o que ele faz? Ele peca contra o seu próprio corpo. Ao invés de ele manter o corpo dele em santificação e honra, como Deus ordena que ele faça, ele pratica a imoralidade e peca contra o seu corpo. No verso 19, Paulo diz: por acaso vocês não sabem? Vocês não têm consciência que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vós? E que tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Paulo faz uma pergunta. Você tem consciência de que o Espírito Santo está em você? Que ele te foi dado por Deus para que você vencesse o pecado, mas mesmo com o Espírito Santo presente em você, você tem ainda coragem de ir lá e praticar o pecado? E dormir com a mulher alheia, ou ir lá fornicar com a namorada? Ou ver pornografia, ou seja lá o que for, qualquer tipo de prática de prostituição, de porneia. Vocês não sabem disso? Que o Espírito Santo está lá no corpo do indivíduo, ele vai lá e peca. E o que acontece? Esse pecado cometido contra o corpo, ele afeta o corpo. Se você ler os salmos, onde Davi expressa o que ele sentia quando ele cometeu o pecado do adultério, você vai perceber que o pecado trouxe graves consequências ao corpo de Davi. Não é? Mas por quê? Porque imoralidade sexual é pecar contra o próprio corpo. A imoralidade sexual é entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:10. Imoralidade sexual é resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Pecar contra o próprio corpo é ultrajar, é ofender o Espírito Santo. Hebreus 10:29. E pecar contra o próprio corpo está aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. No meu está até na mesma. Não precisa nem virar a página. Paulo diz: não apagueis o Espírito. Pecar contra o próprio corpo. Se você tem Espírito,
você pode apagar o Espírito. É mostrado assim, ó. Deixa eu explicar para você. 1 Tessalonicenses 5,19. Por que Paulo usa esse termo, apagar o Espírito? O que é apagar o Espírito? O Espírito Santo é mostrado desde o Pentecostes como um fogo. Lembra que no dia do Pentecostes caiu línguas repartidas como que de fogo? Então, de modo ilustrativo, o Espírito Santo ele é manifestado como fogo. E o Espírito Santo está dentro do coração do crente. E assim como acontece com o fogo quando a gente acende, se você começar a jogar água em cima do fogo, o que vai acontecer? Ele vai apagando. Ele vai apagando. Ele vai diminuindo. Vai acabando. Até o momento que você corre o risco de apagar de vez aquele fogo. Enquanto o fogo não apaga, permanece ainda alguma brasa viva, permanece ainda o Espírito Santo no coração daquele crente. Se você jogar lenha sobre uma brasa, ela pega fogo de novo. Só que Paulo está dizendo aqui, ó, pegue contra o seu corpo. E você corre o risco de apagar o Espírito. E se você apagar, não acende de novo. O Espírito Santo te é dado uma vez só. Assim como salvação nos é dada uma vez só. Ninguém recebe salvação duas vezes. Salvação te é dada uma vez só. E se você se entregar à prática da imoralidade sexual, você vai pecar contra o seu corpo. Você vai entristecer o Espírito. Você vai ultrajar o Espírito. E você está sob o risco de apagar o Espírito. Por isso que Davi, quando cometeu a imoralidade sexual, na sua oração de arrependimento, o que foi que Davi pediu a Deus? Davi pediu a Deus assim: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Gente, você está ouvindo muita gente dizer que o Espírito Santo nunca sai da pessoa. Mas se não saísse, Davi não pediria isso. Eu prefiro sempre confiar na Bíblia, irmãos. Confiar que Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,8, está nos falando sobre isso. Que quem rejeita essas coisas, quem rejeita a viver a vida de acordo com a vontade de Deus, quer viver em santificação, rejeita Deus, rejeita o Espírito Santo. E que Davi sabia disso. Por isso que Davi, em sua humilhação, roga a Deus, dizendo: Senhor, não me lança fora, Senhor, não me joga fora. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Porque a pior desgraça que um homem pode vivenciar é ser lançado para fora da presença de Deus. Porque isso é viver o inferno aqui na terra. Cara. Porque o inferno será exatamente isso. Banidos para sempre da face de Deus. Essa é a definição do inferno. E Davi sabia que por causa do pecado dele, ele estava sob este perigo. Ele corria este risco. Por isso ele pede: Senhor, não me lance fora, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, não retira o teu Espírito de mim. Salmo 51, 11. Como é que nós podemos viver de modo agradável a Deus, irmãos? Nos lembrando continuamente que foi Jesus Cristo em pessoa quem instruiu o seu povo. Que a vontade de Deus para o seu povo eleito é que eles continuem progredindo cada vez mais em santificação. Jamais esqueça isso. Foi o Senhor Jesus, Cristo em pessoa, que disse que esta é a vontade de Deus. Que você cresça em santificação. Que você aprenda a controlar o seu próprio corpo, que é a habitação do Espírito Santo se você é convertido. E usar o seu corpo não para entregá-lo ao pecado, mas usar o seu corpo como um vaso idôneo e preparado para o uso do Senhor. Que você seja um vaso para a honra e glória de Deus, para servir a Deus neste mundo, não para servir a prostituição. Que você aprenda a repelir da sua mente e do seu coração todo tipo de desejo impuro. Como aquele exemplo muito conhecido a esse respeito. Você não pode impedir que o pássaro
se assente na sua cabeça. Mas você pode impedir que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Assim são os maus pensamentos. Eles vêm na mente de todo mundo, do crente e do descrente. Qual a diferença do crente para o descrente? O descrente espanta o pássaro, manda ele embora, não deixa criar ninho. Se porventura surgir na sua mente algum desejo impuro, é seu dever repelir da sua mente esse tipo de pensamento, esse desejo lascivo. É seu dever também, se você quer viver agradando a Deus, amar, cuidar e ter comunhão de todos os seus irmãos e irmãs em Cristo. Isso é seu dever também. Fazer isso é agradável a Deus. Por isso o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é mais uma união fraterna, não uma união em que um fica cobiçando o outro, um fica olhando para o outro. Não é esse tipo de união. A união ali é fraterna. Deus se agrada quando o seu povo se une fraternalmente para adorar a Deus e aprender da sua palavra, de modo santo e respeitoso, em primeiro lugar diante de Deus, depois diante da própria igreja. Quer agradar a Deus, vive uma vida de santidade e pureza, e não em imoralidade sexual. Quer agradar a Deus, seja consciente de que rejeitar este mandamento é rejeitar o ensino do Senhor Jesus Cristo. É rejeitar o Deus que te escolheu para a salvação. E é ofender o Espírito Santo que te foi doado, para que você tenha força contra o pecado. Então, eu quero que os irmãos entendam isso e fixem isso. O apóstolo Paulo, ele escreve todos estes versículos tratando da questão da santificação no sentido da abstinência dos pecados de imoralidade sexual, por uma razão muito óbvia. Esse pecado é muito grave. Por esse pecado você pode ser lançado para fora da presença de Deus. O Espírito Santo pode se retirar de você. Então, não cometa esse pecado. Tá certo? Por isso a ênfase aqui. Mas, e quanto àqueles que estão vivendo assim? E quanto àqueles que me escutam hoje ou que estão aqui, que estão vivendo em imoralidade sexual? Em desejo ou na prática? Entregando o próprio corpo. O que pode ser feito com relação a eles? E quanto a esses que estão vivendo assim? Aqueles que estão com a mente inundada por pensamentos impuros? Ou aquele que está não está conseguindo controlar o próprio coração? Ou aquele que deseja ardentemente o sexo ilícito? Ou aquele que tem desejos impuros com algum irmão ou irmã em Cristo? Ou aqueles que caíram em pornografia? Há esperança para eles? Esperança. Qual é a esperança? Está numa passagem muito conhecida que está em Provérbios 28:3. Quero fazer a leitura deste verso e encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Provérbios 28:13, eu acredito que todos conheçam. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que o Provérbios está nos ensinando aqui? Aquele que encobre o próprio pecado não vai ficar impune. Você pode esconder do pai, pode esconder do esposo, pode esconder do pastor, pode esconder do patrão, pode esconder da polícia. Você pode esconder de todo mundo. Mas tenha certeza que ele não vai ficar impune. Você uma hora vai ser chamado diante do Deus 3 vezes santo para prestar contas do que você fez. Ninguém viu, mas Deus viu. Você pode esconder o pecado de um monte de gente, do pastor e da igreja, mas você não pode esconder o pecado de Deus. Então, que você tenha consciência disso. Antes de pecar, lembre-se disso, Deus está vendo.
Deus está olhando. Deus está ali, presente. Deus está ali, presente, vendo você pecar. Deus está lá. Deus é onipresente, está em todo lugar. Então as pessoas que estão em todo canto praticando pecado agora, Deus está lá vendo essas pessoas pecarem. E é o que Provérbios diz. O que encobre as suas transgressões não vai ficar impune. Enquanto o pecado estiver encoberto, a alma vai adoecer. O corpo vai adoecer. Doenças chamadas de amartiagênicas. A amartia é a palavra grega, traduzida como pecado. Há doenças que procedem do pecado. Há pessoas que pecam e depois ficam doentes. Se não fica doente no corpo, fica doente na alma. Fica doente. Jamais prospera, jamais é feliz. Jamais vai viver uma vida alegre e abundante quem peca. Vai adoecer. Porque assim a Bíblia diz. Então quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem os confessa e deixa, há uma saída. Há uma saída para você e para mim. Há uma saída. Confessar e deixar. O que é confessar? Confessar é orar com arrependimento. Como Davi fez no Salmo 51. Davi, no Salmo 51, ele derrama sua alma diante de Deus, clamando por misericórdia, consciente da gravidade do pecado que ele estava cometendo. Ele ora e confessa, alcança misericórdia. Mas é preciso também abandonar a prática do pecado. É preciso que você desista do pecado. É preciso que você desista do que te faz pecar. Ok? É isso. E por que o texto diz que quem os confessa e deixa alcança misericórdia? Porque Deus ele é paciente. Porque Deus ele é benigno. Porque Deus é bondoso. Deus é tardio em se irar e pronto sempre a perdoar. Graças a Deus. Então, cuidado com o pecado. Ele é muito sério. Sobretudo quando a Bíblia nos adverte de coisas tão graves. Que não há nada pior, não há outra coisa que você possa fazer pior do que entregar seu corpo, sua mente ao pecado. Abandone o pecado. Porque fazendo isso, se arrependendo e abandonando, você recebe de Deus um novo começo. Você recebe de Deus uma nova oportunidade. Graças a Deus, irmãos. Há uma oportunidade de passar, então, a viver a partir de hoje para agradar a Deus. Entendeu? Abandona, confessa e deixa o pecado. Diz, Senhor, a sua vontade é que eu viva em santificação. Eu vou viver assim a partir de hoje. Ajuda-me, Senhor. Dá-me do teu Espírito. Enche-me, ó Deus, e ajuda-me. Porque eu quero me santificar e progredir nisso cada vez mais. Peça a Deus, do fundo da sua alma, agora. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, tão cheia de profundos e ricos ensinamentos. Meu Deus, que apesar da fraqueza do pregador em transmitir e da lentidão dos ouvintes, mesmo assim o Senhor usa de misericórdia com todos nós. E é certo que em algum ponto de todas as coisas que foram ditas, meu Deus, todos nós temos coisas para confessar diante do Senhor e abandonar. Nós rogamos, Senhor, por tua graça, para que o Senhor nos perdoe, todos, para que o Senhor nos limpe de todo pecado. Sabemos, Senhor, que sangue puro, sangue de um inocente, imaculado, foi derramado na cruz do Calvário, para limpar os pecadores dos seus pecados. E eis que estamos aqui, Senhor, e esperamos na tua misericórdia. Abençoa cada um de nós. Que possamos olhar para o alto, olhar para a frente. Procurarmos, ó Senhor, a partir de hoje e cada dia mais, vivermos uma vida agradável perante os teus olhos.
e chegarmos, Senhor, até o fim da nossa jornada, progredindo cada vez mais e crescendo em santificação e humildade diante do Senhor. Abençoa-nos todos. Senhor Deus, guarda a Tua palavra em nosso coração e ajuda-nos para que seja um ano de grande progresso espiritual na vida de cada um de nós. Oramos assim, Senhor, certos da Tua misericórdia e compaixão, em nome de Jesus. Amém.